Mateus 11, a partir do versículo 25, como disse um texto muito conhecido. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ore comigo. Nós te louvamos, Senhor. Que privilégio nós temos de poder celebrar o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado por termos compreendido a graça do Senhor. Muito obrigado por termos recebido na nossa vida a Tua presença, que diz que está à porta batendo, que diz na Tua palavra, se alguém ouvir a Sua voz e abrir a porta, o Senhor vai entrar na vida daquela pessoa, vai cear com ela e ela também vai cear com o Senhor. Nós queremos celebrar o Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos no templo e podermos celebrar ao Senhor e ainda podermos transmitir, Senhor, a imagem, o áudio desse culto para quem não pôde vir, para quem está na sua casa, para quem está em outro lugar agora e aí vai acessar esse culto em outro horário ou em outro dia, Senhor, para igualmente viver, Senhor, a bênção do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos despertado para viver, Senhor, a vida abundante que o Senhor veio trazer. Nós celebramos ao Senhor que disse que veio para dar vida e vida com abundância, Senhor. E como nós já ouvimos aqui por nosso irmão Vinícius, Senhor, ele mesmo disse que, embora a sua vida esteja boa, equilibrada, de vez em quando ele se pega reclamando de alguma coisa ou murmurando de alguma coisa, mas ele tem aprendido também, como eu tenho, como nós temos aprendido. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, quem diz amém? Alguém que esteve no bálsamo ontem quer trazer o seu testemunho? Não estou implorando, nem ajoelhando para você vir, mas alguém quer testemunhar, tem alguma coisa a dizer? Vamos fazer o seguinte então, enquanto você pensa, alguém já pensou, vai vir ou não? Porque o tempo corre, o tempo passa. Eu ministro a palavra e você sinaliza para o pastor Enéas: eu gostaria de falar algo, mas é que se você viesse de uma vez, eu usaria depois o tempo para ministrar a palavra. Alguém quer? Então pode vir, Francisca, vem cá. O bálsamo é diferente. Quem aqui já fez um encontro com Deus? Levanta a mão, aquele tremendo. Quem já fez um encontro com Deus? Então, no encontro com Deus a gente pedia, não conta para as pessoas. No bálsamo não é que a gente não perde para não contar. Mas se escapulir alguma coisa, eu não estou nem preocupado com isso não, porque a experiência é de cada um. E com certeza não tem problema algum, como o Vinícius já deu a dica aqui de algo que aconteceu com ele. Isso, fica à vontade. Pode falar. Paz do Senhor, irmãos. O meu testemunho é bem breve, bem rápido, mas eu acho que é importante estar compartilhando. Assim como o Vinícius falou, a gente veio porque a gente entendia que precisava estar aqui, mas a gente não sabia o que estava a nos aguardar. E aí foram tendo várias ministrações, e eu ainda não tinha chego num ponto que eu particularmente já falava com o Senhor, que eu sabia que eu precisava ser tratada. E aí foi 1, 2, 3, 4... talvez, acho que foi no período da tarde, se eu não me engano, não vou lembrar o horário, mas que eu falei com o Senhor,
tomara que tenha uma ministração sobre aquilo que eu preciso. E aí teve uma ministração e eu ainda não tinha entendido que aquela ministração trataria comigo. Naquele momento, eu não sei o que eu posso falar. Qualquer coisa eu te piso no pé. Vai lá. E aí teve um momento em que a gente estava de frente para uma pessoa e era para escolher uma pessoa que fosse insegura. E naquele momento eu fiquei pensando assim, eu sou insegura? Ficou eu e ela pensando, né? Nem sei se ela está aqui. Mas ficou eu e ela pensando. Aí eu falei assim, não, acho que insegura não. Mas em algumas situações eu tenho um sentimento que me trava, que me gera um medo, que me gera uma preocupação. Eu falei, então será que isso é uma insegurança? E entrei naquele conflito e naquele tempo ela falou, não, eu acho que eu não sou. Eu falei, eu também acho que eu não sou, mas então vamos. Aí tinha que ser alguém e foi eu. E eu aceitei. E aí entrei na dinâmica, aconteceram algumas coisas no decorrer da dinâmica e eu continuei firme ali, estava só participando, essa é a realidade. Naquele momento ali eu ainda não tinha uma clareza daquilo que estava acontecendo. E conforme eu fui andando no meio daquela dinâmica, né, a pessoa estava falando algumas coisas comigo, não posso dar muito detalhe, mas conforme ela ia falando ao meu ouvido, parecia que eu ouvia ela, mas eu ouvia uma outra voz também falando ao meu coração, me fazendo lembrar daquelas tais situações que eu tinha falado para Deus. E aí, quando eu ouvia plenamente sobre as situações, naquele momento ali, eu comecei a chorar. E as pessoas não poderiam ver, né? Ninguém via que eu estava chorando naquele momento. Mas Deus, Ele já estava trazendo as lembranças daquilo que precisava ser tratado e que eu não esperava que naquele momento fosse tratado. E no final da dinâmica, eu ainda não esperava o que iria acontecer, a gente não sabia o que nos esperava. Respirar. A gente não sabia o que esperava a gente no final daquela dinâmica e vinha uma outra pessoa e falou umas palavras para mim e eu precisava responder aquela pessoa, mas em alguns momentos eu travava a minha resposta, não porque eu estava com dúvida do que eu ia responder, mas porque ali eu estava falando algo com Deus. E eu falava assim, Deus, independente de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, porque Ele falava algo e eu já premeditava o que iria acontecer. Mas não da forma com que aconteceu. E aí eu falava, Deus, antes disso eu preciso te entregar tudo aquilo que lá fora o Senhor falou comigo. Então, conforme a pessoa falava, eu ficava em conflito se eu falava com Deus ou se eu respondia as perguntas. E naquele momento eu respondia as perguntas, mas quando Ele terminou de falar e que Ele me deu uma ação para que eu pudesse fazer, se eu tivesse tido entendimento de que eu confiava no Senhor e que eu entregaria no Senhor, eu precisaria fazer um ato naquele momento. E no momento daquele ato, eu não consegui mais responder à pessoa e nem quis saber do que seria ser aquele ato, o que viria a ocorrer. Eu ali naquele momento tive um encontro maravilhoso com Deus e em línguas mesmo eu entregava ao Senhor aquilo que eu precisava entregar e não eram as pessoas que precisavam ouvir, que estavam ali. Era Deus. Falei, Deus, tem 3 coisas que eu preciso te entregar aqui. E aí, em línguas, orando, falei com o Senhor. E aquilo aconteceu, o ato aconteceu. E quando eu me vi em pé, novamente, eu ainda não conseguia conter as pernas. Foi algo que realmente trouxe uma cura muito grande para a minha vida. Então, com esse testemunho que eu quero dizer, muitas das vezes, nós estamos olhando tudo que está acontecendo ao nosso redor. E nós achamos, assim como eu pensei, eu não sou insegura. Mas às vezes Deus precisa que que a gente se conecte com Deus, que a gente feche os nossos olhos e realmente se conecte com Ele e dê espaço para a gente ouvir. Porque se eu não tivesse fechado os meus olhos e me conectado com o Senhor naquele momento, e se eu não estivesse com o meu coração aberto, se eu não estivesse buscando, porque desde o momento que eu estava ali, independente daquilo que estava sendo ministrado, eu estava buscando em Deus aquilo que eu entendia que eu precisava. Independente das outras ministrações, a forma com que ela foi gerada em mim, existia algo em mim específico. Então eu preciso reconhecer aquilo que precisa ser mudado em mim, aquilo que é uma fraqueza em mim, aquilo que pode se tornar uma fortaleza dentro de mim. Então eu entendi, reconheci e permiti
ao momento que eu me contive, ao momento em que eu não pude tomar decisões por mim, a partir do momento que eu precisei ser conduzida de alguma forma, foi nesse momento em que eu me calei e que eu tive a oportunidade de ouvir a Deus e de ouvir aquilo que eu precisava fazer, o conserto que eu precisava fazer com Deus, algo que eu precisava entregar a Ele por uma preocupação humana que todos nós temos. Cada um tem a sua forma de se preocupar, cada um tem a sua forma de agir. Mas quando nós entendemos que nós podemos descansar no Senhor, independente da situação, realmente Deus, Ele traz algo sobre as nossas vidas. E hoje, no decorrer do dia, eu fui tentada a desistir daquilo, sabe? Eu sou uma mãe, quem me conhece de perto, eu sou uma mãe muito preocupada. E qualquer barulho eu estou assim, cadê as crianças, cadê as meninas? E foi sobre isso que Deus tratou no meu coração, entre outras coisas. E confiar em Deus, realmente a gente sempre fala, Senhor, eu confio. Estou dando um exemplo que é algo prático meu. Mas na vida de cada um a gente tem uma dificuldade de confiar, sabe? Então, assim, o meu testemunho nessa noite é sobre isso, sobre conseguir, de que forma vamos conseguir confiar. A partir do momento em que nós calamos a nossa voz, fechamos os nossos olhos, nos conectamos com Deus e aceitamos aquilo que Ele traz sobre nós. Para terminar, eu queria deixar um versículo que fala muito ao meu coração, eu não vou lembrar. Acho que eu não vou lembrar, se eu não me engano, Provérbios 28, alguma coisa, vai dizer aquele que confessa e deixa, 28:13, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então eu precisei reconhecer, confessar ao Senhor, deixar aquilo naquele momento do ato, eu realmente deixei e alcancei a misericórdia do Senhor. E você recebeu uma outra bênção, porque você disse esses dias que tinha timidez em falar no microfone, se eu não, aqui não parava, mas aqui, ela já servia ao Senhor e continua servindo. Vamos parar com esse negócio de ter uma experiência e dizer, agora eu sou crente. Para com isso. Você é crente, você serve a Deus, você é filha e filho de Deus. O que está chegando à sua vida é uma maturidade. Quando a gente vai alcançando, vai angariando entendimento, compreensão, o que está chegando é uma maturidade, é um aperfeiçoamento, é o cumprimento daquele célebre versículo de Filipenses 1:6. Aquele que em nós começou a boa obra, irá aperfeiçoá-la, irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu estou aguardando mais alguém que queira dizer aos meus irmãos a razão pela qual ela tem prioridade, porque ela é mulher, dama, né? Então ela tem prioridade. Pela idade o senhor teria. E veja bem, o Bálsamo é um seminário, como bem lembrou o Luciano, é um seminário, pode chegar, é um seminário, mas a gente, por conta da dificuldade das famílias, o encontro com Deus era realizado, lembra? Sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo. Então o seminário do Bálsamo, que trata especificamente das áreas que vocês já estão conseguindo compreender pelo testemunho e por aquilo que a gente tem falado, é um sábado, então arrocha o tempo. 8 horas da manhã o café, 9h30 já começa, o almoço é tipo bate e engole, e vamos em frente. E a gente então, como tinha o pensamento, para você entender aonde você foi tratada, que você está dizendo, na verdade você já tinha começado a ser mexida, mas aonde fez aquele movimento mesmo, essa palestra nem existe no Bálsamo. Essa palestra ela foi adaptada e trazida para essa edição aqui, que o Bálsamo já aconteceu em Lumiar, em Barra Alegre 2 vezes, agora vai ter no nosso templo São José, por conta de estarmos tratando especificamente com os obreiros. Mas ela é tão significante, eu achei ela tão fantástica, e eu não sei se você viu, eu estava ali bem pertinho naquela última etapa, eu vi como foi, eu vi como você reagiu àquela situação, eu já sabia que alguma coisa tinha tocado a sua vida, acho que tocou ela também, enfim, mas naquele momento, então é uma bênção de Deus, foi tão bom, eu achei tão interessante, que a gente não vai tirar ela não, ela é muito boa mesmo, fique à vontade. É assim, o pastor Enéas, ele faz isso, ele desliga o telefone não, microfone, rapaz, vigia. Paz do Senhor, irmãos.
Eu ainda fiquei muito em dúvida, porque eu ainda estou muito mexida com tudo que aconteceu ontem. E só em lembrar eu me emociono. A diferença da Fran, que falou sobre a confiança, né? De um tempo para cá eu tenho muito me perguntado, me confrontado, né? E perguntado a Deus. Eu sou nascida e criada na igreja. Só que eu comecei, uma mês que veio eu faço aniversário. Parabéns. E eu comecei a pensar, Senhor, eu ainda não estou desfrutando daquela vida abundante que a palavra nos promete. Que a palavra, de tudo aquilo que Deus tem para a gente. E então, eu tenho pedido muito isso a Deus, tenho vindo na escola de cura, tenho recebido muito. E quando foi ontem, tive uma infância e adolescente muito complicada, com uma mãe com muita falta de sabedoria. E o que me marcou ontem foi exatamente aquelas palavras de confronto. Quando nos pedia para poder colocar palavras que nos magoaram e viam pessoas e confrontavam a gente com aquelas palavras. E aquilo me impactou muito, porque como eu vim com o coração completamente aberto, eu falei assim, Senhor, eu estou aqui para o Senhor trabalhar em mim. Então eu vi com o coração completamente aberto para poder receber. E naquele momento, vi uma pessoa me confrontando com aquelas palavras que me foram feridas. E eu vou te cortar isso, ninguém ouviu, pode continuar. Me confrontou e eu custei a reagir. E nós temos uma arma tremenda, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, e muitas vezes essas palavras que foram ditas lá atrás nos magoam, né? E a gente não sabe como enfrentar isso. Naquele momento eu consegui romper aquelas palavras que me magoaram. E eu estava pensando hoje, o diabo mudou a estratégia de atacar a nossa vida espiritual. A estratégia dele está completamente diferente a que era uma época atrás. E eles têm atacado muito a nossa mente, principalmente a minha. E onde eu percebi e aprendi como enfrentar essas palavras que nos foram ditas, que nos magoaram tanto. Amém. E graças a Deus eu rompi e estou como se eu tivesse tirado um fardo em cima de mim. E me marcou muito isso. Já tinha começado na escola de cura e ontem foi como se tivesse encerrado. Graças a Deus. Podemos celebrar ao Senhor a sua bênção pela Fran, pela Beth, em nome de Jesus. Ataques na mente. Ataques na mente. A Bíblia diz que a gente sofre, né? São os dardos inflamados do maligno. E a Bíblia diz para a gente se defender com a armadura de Deus. Sim ou não, irmãos? Mas é que a Bíblia faz comparação de um soldado romano com escudo, com capacete, com espada, com bota ou sandália nos pés, com cravo embaixo para não escorregar, e a gente fica imaginando uma armadura assim. Na verdade, aquilo foi só para compreensão, só para entendimento, porque a armadura de Deus é a verdade, é a justiça de Deus, é a salvação, é estar apto na preparação do Evangelho da Paz. E quando a gente fala a preparação do Evangelho da Paz, a gente fica pensando em anunciar o Evangelho às outras pessoas, e a gente esquece que é a armadura para nós, é para a gente viver o Evangelho da Paz, é para a gente portar isso na nossa vida e desfrutar dessa bênção de Deus. E aí a gente vai vencendo esses dardos inflamados. Uma verdade sobre o diabo: ele nunca deixa de lançar dardos inflamados. Uma verdade sobre a armadura de Deus: só com o escudo da fé a gente consegue apagar. A gente levanta o escudo da fé quando ele diz: você está sozinho, você está abandonado. A gente pega o escudo da fé, que é a palavra de Deus unido àquilo que a gente tem compreendido. A gente diz: o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de coisa alguma, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vai combatendo, guerreando no Espírito. Fala aí, pastor Gino. A paz do Senhor para os amados irmãos. Amém. Posso fazer uma pergunta para eles, pastor, para unir? Quem sou eu para te impedir? Quantos que estiveram ontem no bálsamo? Levante suas mãos. Quero ver. Poucas, mas tudo bem. É porque foram chamados obreiros. Exatamente, pastor. porque foram chamados obreiros. Então essas mãos que foram levantadas, eu peço que vocês liguem-se a essas pessoas, porque o pastor falou que trouxe o bálsamo para cá, não foi? Então,
coisas muito bonitas, que eu não posso informar aqui, mas vou pôr meu testemunho. Teve muitas ministrações. E essas ministrações, todas elas me tocaram em mim. E uma que eu vou relatar aqui, inclusive a irmã Beth também foi tocada nessa parte, também fui tocado. Mas fui tocado em outras, porque se fosse contar, eu teria que ter uns 2 cultos aqui, mais. Então, acontece o seguinte, eu tenho um problema, inclusive, algumas pessoas sabem aqui, mas quem sabe é o pastor Ednei. Porque meu nome não é Gino. Ela sabe por que ela está fazendo isso, eu sei também. Então, eu carrego isso aí desde criança. Meu nome é Jovino, mas eu não gosto do meu nome. Peraí, Jovino. Amém. O nome dele não é Gino, Jovino. Sim. Então, mas eu já acostumei com o meu nome, por quê? Desde a criança. Porque esse nome que eu tenho, né, que é o adotivo, tanto é que o pastor falou um dia, nunca ninguém me falou uma palavra. Ele me falou uma palavra um dia para mim, quando eu cheguei pelo primeiro dia, né? Acontece o seguinte, que ele falou assim, você assina, olha só, hein? Nunca um pastor isso falou para mim. Você assina por Gino? Falei, assino. Você assina por Jovino? Falei, assino. Tá lembrado? Por que ele fez isso? Porque se eu fizer coisa errada, eu assino como Gino. Então, quer dizer, eu não estou fugindo da minha responsabilidade, do meu caráter, assumo nos dois, amém? Então, contando por que eu tenho. Então, o prefeito da cidade onde minha mãe morava, que ela partiu, chamava Gino D'Artura. Inclusive, Lelê teve uma oportunidade de conhecer uma família rápido, então, que era parente, lá que nós estivemos lá. E acontece que minha mãe era muito ligada a esse prefeito. E esse prefeito gostava muito de mim também. Mas, antigamente, eu estou com 72 anos, completo 73, por isso que eu não gosto de aniversário. Não parece. É 73 anos agora, dia 15. Quarta-feira, amém? Pastor Fabinho, glória a Deus. Então, o que acontece? Que eu, por minha vez, acontece que fiquei surpreso, né, com aquilo, né, que estava acontecendo. E minha mãe, naquela época, voltando, porque eu tive problema com Covid, mas depois você não sai do bálsamo, não, né? Sim, não. Acontece que a minha mãe, antigamente, se eu tenho 73, imagine só, voltando um pouco atrás, né? Porque ela era mais velha, né? Então, antigamente dava um nome para a pessoa, o pastor Dinei vai lá. Hoje não, né? Vai lá, tem que ir a pessoa acompanhado com seus responsáveis, devidos responsáveis, aí faz o documento. E naquela mandou meu tio, sabe o que meu tio era? Puxa saco de um macumbeiro. PS. É. PS. PS. Então, PS. Então, ele era puxa-saco de um PS, de um... Aprendi. do macumbeiro. E tinha o ritual dele. E esse ritual eu nunca aprovei. Como até hoje, eu nunca provei. E eu sou contra, até às vezes dentro da igreja, por certo, como o pastor já mencionou aí, às vezes não orar, às vezes ele conhece aí. Nunca falei para ele, mas eu vi ele falar aqui, pessoas no momento vai orar a pessoa, sabe se você frequentou, se você traz aqueles trejeitos. E eu fiquei complexado. Então, meu nome era para ser José Luiz. Mas, conclusão. O nome é Jovino, botaram o Gino, era para ser José Luiz. Não, calma, era o nome do prefeito. Não, tô calmo. Não, o nome do prefeito, que era amigo da minha mãe, que puseram depois. Entendi. Mas era para ser José Luiz o meu nome. Gostaria que você falasse, Zé, tudo bem? Tudo bem. Então aconteceu o seguinte, o que aconteceu? Então eu sempre trouxe trauma comigo mesmo. Não, assim, porque não razão do nome, podia ser o nome mais... podia ser Zé, não tem problema não. O problema que eu tinha é que trazia sempre aquela recordação.
pelo sofrimento que eu tive com meu tio, porque ele, por esse problema, teve outros problemas financeiros, porque eu era, não vou entrar em detalhes, né? E ele não gostava. Então, até hoje eu trago. Mas acontece o seguinte, vamos dizer agora, vamos entrar no bálsamo. Oh, graças a Deus. A palavra de Deus diz, em Mateus 21, 22, diz que o que pedides em oração, crendo, vós recebereis. Então, na noite anterior de eu vir para o bálsamo, eu pedi ao Senhor. Falei, Senhor, mas não pedi isto que eu estou mencionando. Eu pedi, falei, Senhor, abra as cortinas para mim, né? Então foi coisa maravilhosa. Então eu vim, tal. Então quando eu chego, daí teve uma parte, gostado que vocês, quem não foi, nós estávamos juntos igual vocês aí. Vocês pensam que estavam falando que muita coisa não pode ser mencionada, por isso que esperei vir alguém aqui primeiro, né? Como tem que ser dito. Então, eram pessoas pertinho assim de você, mas você não sabia quem era, nem vai saber. Vai saber quando vocês participarem, amém? Então, nisso, quando, não vou dizer o momento que foi, a pessoa perguntou, eu lembrei, entrei, chorei, entende? E naquele momento foi pela idade. E começou com 20, e quando foi no 7, caiu minha ficha. Eu falei, meu santo Deus, lembrei. É um retrocesso que eu tive, né? Na vida, aos 20 anos. 20 anos para baixo. Aí aconteceu comigo aos 7 anos. E o que aconteceu? Eu trago até hoje. Trazia, né? Até ontem. Então foi muito bonito, porque eu me livrei. Eu descarreguei, eu fiquei alegre, contente. Fez um descarrego? Não, descarreguei, não estou usando o termo... Não, entendi, todo mundo entende. Então, acontece o seguinte, foi um descarrego porque estava carregado. Tinha um peso, né? Peso espiritual negativo. Sim. Amém? Sim. Então, Deus é maravilhoso. Deus me tirou... Saí leve, amém. Fiquei contente, amigo. Vou dizer, meus amados irmãos, já participei de muitos eventos evangélicos, inclusive todos, mas esse daqui me superou. Amém. Me superou porque eu creio que você também, da mesma forma, se você não participou, continue vindo, participando, principalmente a parte da cura que o pastor faz. Isso é muito bom. Eu tenho recebido muitas bênçãos. E eu creio que vocês também vão receber bênçãos. Às vezes problemas que você tem, que nem eu tive, com o centro, embora não era ligado, mas me carregava até os dias de hoje. E eu creio que agora o nosso Deus deu um basta, falou, chega. Para ele testemunhar disso aqui, é porque foi um milagre mesmo. Até eu dei graças a Deus que a irmã não estava na última cadeira, porque a irmã, quando levantou para dar um glória a Deus, aí a irmã errou o assento, foi na hora. Se não tem aquela ali, a irmã ia para o chão. Não, glória a Deus. Vamos dar graças a Deus pelas cadeiras da igreja. O presbítero estava lá atrás. Obrigado, pastor Gino. Vai com Deus. Deus abençoe. Jovino. Não, pode imaginar, amém? Aplaudir. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém quer trazer aqui uma experiência? Mais alguém quer contar alguma coisa? Quer compartilhar? Não estou. Vem. A irmã participou do bálsamo? A irmã participou do bálsamo? Não entendi. Não entendi. No bálsamo? Na sexta-feira, no curso? Tá, então vem. Até porque, senão depois seu marido briga comigo, que eu não... Vem cá. Do nome também não? Do nome também não. Então agora ela já vai falar da sexta-feira, no treinamento. Então é bem-vindo, chega aqui. Não, pode falar, fica à vontade. Paz do Senhor para a igreja, amém? Diga seu nome para a igreja. Meu nome é Rosileia, mas todo mundo, eu tirei o Leia. Mas não tem problema com Leia não, né? Não. Porque só minha família biológica que me chama de Rosileia. Levanta o esposo dela aí para a igreja também conhecer, fica aí. Eu tive muitos problemas, ele sabe? Ele fica vermelho, pode sentar, presbítero Joel. Eu tive muitos problemas com isso, porque eu adotei o meu nome Rose depois que eu aceitei Jesus.
eu sou a irmã Rose, porque a Rosileia morreu com o mundo. Então, a minha família tem que me ver como a missionária Rose e a irmã Rose. Hoje eles me respeitam assim, porque a Rosileia, no mundo, foi muito difícil, levada. Então, hoje, a maioria das pessoas me chamam de Rose, irmã Rose. A gente está entendendo por quê. Entendeu? E eu estava ali, eu recebi uma grande vitória na ministração de sexta-feira. O pastor falou que muitas vezes nós reclamamos, como o irmão falou ali, eu lembrei, Vinícius, que nós estamos trabalhando muito, nós reclamamos do salário, reclamamos do tempo. Do marido, não. Meu marido é uma bênção, irmão. Eu ganhei de presente de Deus. Esquece essa parte que ele é uma bênção. Ah, é a pérola que Deus me deu. A irmã Rosa que é a benção dele, né? Diz amém aí, irmão. Diz, é você que tem que dizer amém. Ele é uma bênção. Amém, graças a Deus. A mulher pode testemunhar se o marido é uma bênção ou não é, Pode irmãs? mesmo, por isso que Miriam não está aqui hoje, está lá Meu no Califórnia. marido é uma bênção, é um presente que Deus me deu. Se eu fosse contar, ia demorar muito. Eu vim do mundo, meu esposo odiava crente e meu marido me ganhou para Jesus. Falou que queria me namorar e voltar para a igreja. E eu falei que eu odiava crente, eu era macumbeira e não suportava crente. Ele falou assim, mas Deus falou que você que vai ser a minha bênção. Nós nos casamos em 1 ano, estamos casados há 37 anos e servimos ao Senhor há 37 anos. Eu aceitei Jesus 1 semana depois que eu casei com meu marido, porque eu fiz prova do Deus dele, não do meu. Eita. E Deus abriu a porta, escancarou e me mostrou o poder e a glória dele. Então, literalmente, o teu Deus será o meu Deus, é isso? Isso, cumpriu a palavra. Mas eu quero falar sobre o trabalho. Então, ali na ministração, o irmão falou que nós temos que fazer do nosso trabalho lá fora como uma missão também. E ali, o Senhor, a minha filha, essa semana, ela orou muito para ser oficial da Marinha. E nós jejuamos muito, e choramos muito, e clamamos muito. Mas ela também teve que estudar muito. E hoje ela é oficial da Marinha. Ela passou na prova da Marinha como oficial permanente. E em 4 vagas, ela ficou em 3º lugar. No outro ano, ela tinha 2 vagas para o Brasil todo. E ela falou, mãe, o que a senhora acha? Eu falei, se a benção for sua, se a benção é sua, ninguém tira. Sim. Pode ter 1000 pessoas. E ela passou em 2º lugar. Podemos aplaudir, podemos celebrar essa bênção? Mas é a vida. Ela orava. E ela fez um propósito com Deus, irmãos. E nós também fazemos o nosso propósito com Deus. Sobre o jejum. Cada um tem um tipo de jejum. Eu ensinei meus filhos a jejuar. Então eles dizem que jejum para eles é fácil, até 4 horas da tarde. Então a minha filha jejuava, sabe o quê? Rede social, comer doce. Porque o que é fácil para você, às vezes é difícil de outro jeito. E a minha filha jejuou sobre rede social e depois, um mês antes dela fazer a prova, ela jejuou não comer doce. Eu toda semana levava doce, eu fazia doce na casa dela para testar. E ela ficou ali. É excelente isso, excelente. Só que agora enviaram ela para o pior quartel do Rio de Janeiro. Nós estamos aprendendo muita coisa hoje, né? Isso é a prova do jejum. É a prova do jejum. Tem jejum, tem gente que acha que só jejum é, né? Então não. Vai entrar no jejum da rede social, se você não aguenta. Tem gente que não vive sem rede social. De ver televisão. Por isso o nome é rede. Né? Pegou a pessoa. Então,
A minha filha sempre ela fala assim, mãe, ora por mim, eu não estou aguentando esse quartel, eu já estou 4 anos aqui. Eu falei, minha filha, tem 4 anos que meia-noite eu e seu pai estamos no joelho falando com Deus, mas o tempo é de Deus. Amém. Deus, você vai fazer assim, ó, você vai pegar, quando você entrar no quartel, você vai deixar todos os seus problemas de casa naquela árvorezinha que não existe, pode até não existir, você vai pendurar ali. Sim. E quando você estiver lá, você vai fazer o seu trabalho de melhor forma possível. Falou para ela. Sempre falei para os meus filhos assim. Então, quando você sair de lá, você bota os seus problemas do quartel todo naquela árvorezinha e chega na sua casa feliz e alegre, sorrindo para o seu marido. Senão ela vai querer mandar no marido da ordem, né? Não, ele é militar também. Ih! Mas então, irmãos, essa semana ela falou assim para mim, mãe, eu vou acho que abandonar a Marinha, eu não aguento mais. Eu falei, Sara, você orou, você jejuou, nós clamamos, que Deus que você serve, você precisa tomar uma posição com Deus. Você tem que aprender que a obra de Deus, Deus tem obra com você naquele quartel. Por quê? Você tem que ser espelho, você é o espelho ali. Por isso que as pessoas te olham e catucam. Por quê? Porque você faz a diferença. E você tem que aprender que o trabalho não é só um trabalho para você ganhar financeiramente. Você tem que ganhar almas para o reino de Deus. O seu trabalho é missionário, porque quando Deus me prometeu você, Ele disse que me daria uma missionária. Aí ela chorou, eu falei assim, eu estou muito triste com você, porque você está me decepcionando. Aí quando o irmão sexta-feira falou sobre o trabalho, e hoje o irmão testemunhou de novo, Deus me levou lá na frente, lá num período que eu fazia bolo para fora, para ajudar meu marido. Mas eu também fazia obra missionária. Eu tenho filhos na fé de bolo para fora. Porque muitas A senhora pessoas... dava o bolo? Eu ganhava gente para Jesus. Quer aceitar Jesus, te dá um bolo. Nada disso, não, olha só. Muitos bolos eu fiz e o Senhor falou comigo. Tem gente que não entende isso, vai me chamar de maluca. Mas os ouvidos, Espírito Santo fala nos nossos ouvidos, quando você está com o ouvido ligado. Fala assim. Esse aqui você não cobra. Esse aqui você troca o jeito desse bolo. Faz o melhor possível, porque através desse bolo eu vou fazer uma obra. Eu tenho filhos na fé de bolo. Então, uma vez um presbítero da nossa igreja ficou triste com uma palavra que ele recebeu. E o Senhor falou para mim, faz um bolo, daquele que ele gosta, e chama o seu esposo e uma irmã e o outro esposo e vai lá tomar café da tarde com ele. E caiu uma chuva, eu liguei para a irmã, eu não vou. Falei, você vai sim, porque Deus quer fazer um mistério lá e eu preciso levar esse bolo. Eu gosto de nozes com coco. Tá bom, pastor, eu vou dar para você um bolo com nozes com coco. Então, irmãos, quando eu cheguei lá, o irmão ficou tão alegre que de noite ele estava no culto. E até hoje ele está servindo ao Senhor. Amém. Podemos celebrar o Senhor? Entendeu? Amém. Glória a Deus. Então tem coisas, irmãos, que Deus faz. Eu ganhei muitos jovens. Eu ganhei um viciado, um chefe de boca de fumo com bolo. Toda vez que ele ficava drogado, ele falava assim, vai lá naquela casa daquela irmã, manda ela fazer um bolo de maracujá para mim, que só o bolo dela que me acalma. Aí eu batia o bolo rápido de massa pandeló, fazia um creme, botava no congelador. Maracujá. Aí ele falava assim, diz a ela que eu não pago o bolo dela com dinheiro de droga. A minha mãe que vai pagar. Amém. E muitas vezes eu fiz bolo para ele de maracujá. E ele era desviado da Deus e Amor presbítero. E um dia, 4 amigos dele com ele foram levar o tiro. E eles levou um tiro na perna e foi resgatado pelos bandidos. E através dali Deus trouxe ele de volta. E hoje eu louvo o Senhor porque eu tenho muitos filhos na fé que eram viciados em drogas através de bolo, através do trabalho. Então, irmão, todo o trabalho seu é digno.
Nunca diga, olha, eu ganhei uma moça que era 15 anos afastada do Senhor. Vocês estão entendendo? Ela tem muita experiência para contar. Lavando, sabe o quê? Ela me pediu para lavar as fraldas da minha filha, que antigamente usava fralda de pano. Ela me pediu para lavar as fraldas de panos. E aí ela falou assim, irmã Rose, eu posso lavar as fraldas da sua filha de pano? Porque eu não sei o que posso fazer, porque eu sou ignorante, sou analfabeto. Eu falei, não, você é uma bênção. Quando meu esposo não está aqui, você está de serviço, você embrulha minhas... Eu tinha 2 filhas pequenas, embrulha uma e leva comigo para a igreja. E ali eu ganhei aquela moça que tinha 15 anos afastada dos caminhos do Senhor, e ela passou para o Senhor, já missionária da casa do Senhor. Amém. Então, todo o seu trabalho, irmão, não reclame do seu trabalho. Tá? Não reclame do seu trabalho. Amém. Agradeça todo dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos celebrar o Senhor então. Vai, celebra o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para ganhar o bolo de maracujá precisa estar drogado? Não, então também gosto. Eu também gosto. E se acalma o maconheiro ou drogado, pô, vou dormir bem a beça. Meu Deus do céu. Vai abrir confeitaria não, né? Que não já fez a propaganda. Mais alguém? Eu tenho 5 minutos. Pode vir. Amém. Graças a Deus. Amém. Teve descarrego também, não? Não. Pode falar no microfone. Paz, Senhor. Bem assim, ó. Assim. A paz, Senhor, igreja. Para você já estar aqui falando já é um milagre. É um milagre. É um milagre. Perto da boca o microfone, para todo mundo ouvir. Calma, que é água. Não. Eu agradeço ao pastor Ednei, que eu fui nesse seminário do Bálsamo, de carona com a minha esposa. Então, quando abri para toda a igreja, esposo ou esposa, vá porque eu fui curado. Amém. Em nome de Jesus. Só vou deixar aqui um versículo que eu tenho pedido muito a Deus, por causa, o pastor Ednei tem falado muito sobre a timidez, e eu tenho pedido muito a Deus porque eu sou tímido. E o Senhor, na primeira pregação, eu vou ser sincero, eu cheguei lá, falei assim, mais um. Não precisa falar nome não, porque senão depois o povo me idolatra. Faz. Mas eu fui com a intenção, não sabia, vou ser sincero, não sabia que ia ser tão bom. Já fiz conforme foi o encontro com Deus, já fiz alguns, mas esse foi o melhor de todos, porque é cura interior, é cura da alma. E o pastor falou sobre os Salmos 51, versículo 15, que diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Irmãos e irmãs, eu, nessa hora lá, me emocionei. Só Deus sabe o quanto eu tenho pedido essas coisas a Deus, para poder botar palavras na minha boca, para poder levar a palavra, seja no meu trabalho, seja por onde for. E o Vinícius, falando de Zacarias hoje, né, que não falava, quando falou que o filho ia ser João Batista, eu lá no meu cantinho, que eu fico sempre, me emocionei, que eu falei: Deus, o Senhor está falando comigo, eu tenho que ir lá. E um episódio lá da Folha, lá no Bálsamo, meus irmãos, não deixe o inimigo, quando vocês verem que o inimigo está usando uma pessoa para magoar vocês, por favor,
nós temos autoridade, em nome de Jesus, não é? E repreender, porque nós somos filhos do Altíssimo, do nosso Deus. Então, temos que repreender em nome de Jesus sempre, mas com autoridade, e agradecer todos os dias ao nosso Deus, porque obrigado. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Com a licença ali do evangelista Sérgio, vou fazer aqui um apelo. Apele. Meus irmãos, falando agora para os homens. Então você veio para contar o testemunho. Não, E já se liberou tanto, Deus abriu tanto a boca. Ô Jesus, abre, Senhor, os meus lábios. Mas, Senhor, não precisava escancarar. Vai lá, vai. Toda terça-feira, gente, 7h30 da noite, 19h30, temos a nossa reunião dos homens, que ali nós somos sendo curados, tratados, eu falo. Isso. Já dei o testemunho, tanto para o evangelista Sérgio, pastor também. E ali, apesar de sermos homens, somos amigos. Amigos. Eu me lembro, na primeira reunião, pastor, o senhor falou, o senhor foi, e ali ia se formar um grupo de amigos. Não. Que seria formado ali um grupo de amigos, e eu falei com o evangelista que está se formando um grupo de amigos. Amém. Então, traga as suas esposas, as mulheres também têm, às 7h30, venha para cultuar conosco, que está sendo muito bom. Amém. Muito bom mesmo, em nome de Jesus. Deus abriu mesmo lá. Amém. Vai em paz. Obrigado, amém. em nome de Jesus. Então, minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então, minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Na verdade, a gente deve se servir e aproveitar de todas as oportunidades, né? Aquelas que acontecem sempre são oportunidades, e também aquelas inéditas são oportunidades de Deus. Mas a verdade é uma: você pode estar aqui nesse culto, mas seu coração estiver fechado, você não quiser resolver isso, eu não vou poder resolver por você. Eu vou lhe falar uma coisa que não é para te ferir, nem Deus vai resolver. É você quem precisa. Você que precisa destrancar o seu coração. Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, perceba o que Jesus está dizendo. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então, o que Jesus está dizendo, se alguém ouvir a voz dele, mas a porta está fechada. Léo, a porta está fechada, ele bate. Se alguém ouvir a voz dele, então ele bate falando, ele fala batendo, mas ele fala. Só que você vai entender que ele falando com a porta fechada. Você vai reconhecer a voz dele com a porta fechada. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, porque você é cuidadoso, você só abre para Jesus, você só abre a porta do seu ser para Jesus, mas você não pode fechar para ele, tem que estar aberta para ele. Tranca a porta, mas com ele dentro, sim ou não? Se ele está batendo numa porta fechada, espera que alguém abra, é porque ele está para lá de fora. E o que Jesus vai fazer dentro da vida de uma pessoa, se a pessoa deixa Jesus para lá de fora? Muita gente deixa Jesus para lá de fora da sua vida, porque Jesus entra e a pessoa acha que ele é intrometido.
Não, se abriu, ele entra. Só que quando ele entra, tudo aquilo que ele vê que não está legal, ele vai falar o que tem que mudar. Porque você pede a ele, me revela e mostra, muda a minha vida. E aí Jesus entra e fala, a sua vida está do jeito que está por causa disso aqui. Se você resolver isso aqui, a sua vida muda. Quem está mudando é ele, porque é ele quem está revelando, ele quem está mostrando. Mas tem que ser a sua atitude, você precisa tirar isso aqui de você. Quem está apontando é ele. Olha, se você não tirar isso daqui, eu até quero te ajudar. Mas isso aqui está tomando espaço que não deveria estar. Inutilidades na nossa vida, coisas que nunca deveriam estar, e elas estão ali. E qual o problema disso? Vai nos sobrecarregando. Porque qualquer coisa que eu estiver carregando que é inútil, está ocupando espaço e está pesando. E o problema de algo na minha vida inútil ocupar espaço e estar pesando é que quando Deus quer responder a oração que eu faço, chegou a hora dele liberar a bênção para a minha vida, aquilo que é inútil está ocupando espaço do que poderia ser útil. Aquilo que era a resposta da oração de alguém vai encontrar a pessoa com o lugar ocupado. E aí a bênção não fica, porque não tem espaço para ela. Por isso que a obra de Deus começa apontando as inutilidades da nossa vida. E Deus vai mostrando, a gente vai tirando. Porque a gente quer que Ele ocupe a nossa vida. Eu quero que Ele ocupe toda a minha vida. É uma questão minha, um problema meu. Eu quero que Ele ocupe a minha vida. Você responda por si, você também quer? Então diga, eu também quero. E a Bíblia diz, onde eu li, e se você se lembra desse texto, o contexto anterior ao que eu li, fala de cidades impenitentes, como Corazim, Betsaida, Cafarnaum, em que Jesus havia lhes ministrado, feito coisas extraordinárias. Mas o coração daquelas pessoas estavam fechados. E nesse momento que ele adverte, nesse momento que ele chama a atenção, porque não poderia eu, me perdoe, eu vou ser ousado hoje. Jesus diz, ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. O Senhor está dizendo, ai de ti, João, Maria, Joana, Enéas, Ednei. Operei um monte de coisa à sua vista, você viu um monte de coisa. Por que seu coração continuou fechado? Por que tudo isso que eu fiz não transformou a sua vida? Por que você viu as coisas que eu fiz e a relevou como corriqueiras na sua vida? Ou simplesmente não parou para ver? Para se deixar mover por aquilo que eu fiz? Tire o nome dessas cidades e põe o teu aí, para ver se tem espaço. E ele diz que naquele tempo em que ele fala que haverá um rigor para quem está tendo entendimento, compreensão, e continua com o coração fechado, ele diz, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra. Ele qualifica Deus, ele qualifica o Pai, não é qualquer um, é o Pai Celestial. Ele diz, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. Por que essas coisas foram ocultas aos sábios e instruídos? Porque o coração dessas pessoas estavam fechados. Haviam coisas tomando o coração dessas pessoas, a mente dessas pessoas. Quando nós vamos consultar a linguagem original, fala de sábios e instruídos, fala de sofos e sinetos. Eu tenho anotado aqui há muito tempo. Sofos e sinetos era aquilo que os fariseus se qualificavam como detentores dos oráculos divinos. Só eles podiam ter a revelação e só eles podiam ensinar.
Os fariseus e os escribas se orgulhavam das suas escolas, se orgulhavam daquilo que haviam recebido do Senhor. Eles discutem com Jesus. Se você ler João 8, eles dizem para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Daqui a pouco eles não sabem mais se são filhos de Abraão, porque Jesus diz: olha, vocês são filhos de Abraão, mas então vocês estão fazendo um trabalho diferente do vosso pai, porque o Abraão desejou ver o meu dia. Vocês estão vendo o meu dia e querem me matar. Abraão não faria isso que vocês... Aí eles mudam, agora nós somos filhos de Deus. E aí eles querem matar uma mulher adúltera. E Jesus fala: tudo bem, mata então, mas só mata quem tiver sem pecado. E eles já estavam prontos para metralhar a mulher com pedra. Era a forma como os judeus matavam suas vítimas, por apedrejamento. Já estava todo mundo. Quando Jesus diz: tá bom, pode matar. Fico pensando naquela mulher: poxa, ele mandou me matar. Só que ele não para a frase, ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra contra ela. E a Bíblia diz que, a começar dos mais velhos, segundo a cultura judaica, que os jovens esperavam os velhos ter atitude, para então eles copiarem, fazer igual. Um a um começou a deixar as pedras no chão e vazar. E a Bíblia diz que Jesus olha para a mulher e fala: cadê aqueles que te acusaram? Onde eles estão? Aí você pergunta: mas por que Jesus pergunta isso? Ele não estava vendo? Estava vendo. Mas ele queria que a mulher tivesse consciência que algo sobrenatural estava sendo realizado na sua vida. Ele queria que ela saísse dali, se levantasse e sabia ter certeza que ela não ia ser apedrejada na primeira esquina. Porque existem pessoas que o Senhor liberta, que o Senhor perdoa, e sempre tem alguém para ficar apedrejando. Gente que se acha boa demais, gente que carrega pedra na mão. Não como Davi no alforje para matar gigante, mas gente que carrega pedra no alforje para matar o seu irmão, para matar a sua irmã. É gente boa, gente limpa, gente pura. E ele queria que ela se levantasse dali sabendo que ela não tinha nenhum acusador. Por isso ele pergunta para ela: cadê os teus acusadores? Ela disse: não ficou um. Porque só quem estava ali que poderia apedrejar ela se quisesse era Jesus, que não tinha pecado. Ele disse: nem eu te condeno. Mas não terminou a frase. Jesus gosta de completar a frase. Ele: nem eu te condeno, vá em paz e não peques mais. Vira para o teu irmão e diga, com cara de crente, diga: se você quiser o perdão divino completo para a sua vida, você tome uma decisão de não pecar mais. E o sangue de Jesus Cristo vai cobrir, vai remir qualquer tamanho do seu pecado. Pelo poder da glória de Deus, eu declaro para você que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira o seu também. Quem pode aplaudir Jesus? Quem pode? Então ele diz: o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos e ocultou aqueles que cuidam ser os detentores dos oráculos de Deus. Por isso que em João 1,12 está escrito que ele veio para que eram os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ainda diz que esses não nasceram da carne nem da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. Eu e você nascemos da vontade de Deus. Amém? E ele então diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Porque ele quis fazer dessa forma. E ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Pai senão ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu quero lhe falar uma verdade bíblica que eu sei que você sabe, só quero te lembrar. Jesus nos quer revelar o Pai.
Nós estamos aqui para ter revelação do Pai. Isso foi retratado com qualidade no musical, no espetáculo que a gente teve semana passada. Sávio está aí ainda? Está vivo? Então, está aí? Foi ou não foi? Ah, velhinho, fez a barba, né? Tirou aquela caramiola branca. Eita, meu Deus. E ele diz assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. Ele diz, vinde a mim todos. Ele não, você que está cansado, você se dane, mas você eu quero. Você sai para lá. Não, fica para lá, Juninho, fica para lá, sai, fica para lá. Vem você. Não, eu escolho você. Não. Ele, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, todos. A quem ele vai aliviar? Aquele que vier a ele. O chamado é para todos. Me ajuda, diga para o seu irmão, o chamado é para todos. Diga para a sua irmã também, diga, o chamado é para todos. Mas só que para ter esse alívio, ele diz, venha a mim, me busque, eu vou me manifestar a você, vinde a mim, porque está falando presencialmente, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Agora, quem se acha que não está cansado, eu estou cansado, eu posso levar a minha vida, então, fique à vontade. Eu estava conversando ontem, ou estava numa roda de conversa hoje, sei lá, são tantas emoções, com pessoas que já são assim antigos na igreja, e eu estava ouvindo, eu não estava bem na conversa, só estava ouvindo porque estava pensando outras coisas, e a conversa era que a igreja que buscava a revelação de Deus nas Escrituras, quando falava, vamos ter um estudo bíblico sobre santidade, vamos ter um estudo bíblico sobre conhecimento de Deus, e a gente corria para o estudo bíblico, tal era a vontade de ter a revelação de Deus pelas Escrituras. Não é o testemunho do bálsamo, porque o testemunho do bálsamo foi feito com gente madura, gente que serve a Deus nem vou falar. São os dinossauros do Evangelho. Pronto, falei. Mas gente, por exemplo, hoje vai ser falado sobre procrastinação. E esse assunto me interessa. Vou lá. Agora no outro lugar, lá no Cafundel do Judas, não, lá no confim da terra, vai falar sobre... empoderamento. Aí a pessoa... eu vou lá, isso me interessa. É por isso que muita gente não tem a revelação de Jesus, que Jesus quer trazer, a revelação do Pai, porque nós queremos ser, nós não, eu não, nem você, algumas pessoas querem ser reveladas naquilo que lhe interessa, para curar a sua pereba e a sua dor, a dor do seu umbigo, enquanto a revelação plena de Deus, responsável de Deus, e eu já falei antes dos irmãos, não estou acusando ninguém, ao contrário, nós estamos promovendo uma coisa que é um complemento, mais um acréscimo de uma bênção. Tem gente que busca coisa pontual, que era aquilo, isso me interessa, ou seja, o que aguça a pressuposta necessidade que tem, enquanto a revelação plena do Senhor que Jesus quer trazer é remédio para nós, é saúde para nós, é antídoto para nós. Você pode dizer glória a Deus? Você sabe por que você vai falar assim, o pastor está falando isso? Porque ele deve ser enrustido, deve ter uma dor de cotovelo atrasada. Quando eu falo dos youtubers da vida, eu não sei como é que pode gente seguir uma turma que é doida, maluca, deprimente, débil mental. Hoje de manhã eu levantei, tomei um café, dei um arroto de 30 segundos. Nossa, como é que foi essa experiência do seu arroto? Eu estou escrachando o assunto porque são coisas banais. Olha eu fazendo isso.
E a gente quer ter a revelação de Deus, a gente quer que as coisas sejam trabalhadas por Deus, e a gente ocupa a nossa mente com tanta bobagem e bobalheira, e depois quando dá uma dorzinha, um negócio, nós vamos para Jesus. E aí curou, resolveu aquilo pressupostamente, vamos voltar de novo às porcarias. Eu digo porcaria, tudo que é atrativo, que me desvirtua de estar ligado a Jesus é porcaria. E essas coisas nos sobrecarregam. Aí a gente precisa de Jesus. Jesus é um estivador do porto. Estivador é aqueles que carregam um peso lá, que tira, joga para lá. Ah, Jesus, pega aqui debaixo do meu jugo aqui, ó, entra aqui debaixo do meu peso, tira isso de mim. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Quem está cansado e vem a Jesus, ele só alivia. Diz para o seu irmão, ele só te alivia. Você sabe o que é ser aliviado? É momentaneamente não sentir aquilo. Sabe por que o primeiro tratamento de Jesus é só um alívio? Para a gente decidir o que a gente quer da nossa vida. Porque tem gente que chega ao estágio do alívio, que se sente satisfeito e vaza. Quer nem saber. Mas ainda tem gente nessa terra. Eu estou olhando para um punhado dela que existe no mundo aqui hoje, que não se contenta com apenas um alívio, quer algo a mais de Deus, porque sabe que Ele tem para dar. Se você que sabe que Deus tem algo melhor para dar e consistente, glorifica o nome dEle, porque essa é a realidade da nossa vida. Ele diz, se você quer ser aliviado, só vir a mim que eu te alivio. Sabe por que Jesus alivia? Para que a gente possa tomar a decisão do que a gente quer. Ele tira o peso que está sobre a nossa vida, porque com peso na mente, com peso na vida, a gente não consegue, a gente é manipulado. A gente não sabe nem o que quer, nem o que deseja. Então Jesus nos alivia para nos dar sanidade, inteligência, entendimento espiritual, para a gente decidir os rumos da nossa vida. E eu vou lhe falar uma coisa, a não ser que haja um grande problema no culto, em todo o culto Jesus alivia. Enquanto eu estou falando, enquanto estamos cultuando, Jesus está aliviando. Quando estávamos cantando, Jesus estava aliviando. Quando estávamos orando, Jesus estava aliviando. Jesus está aliviando agora. Só que algumas pessoas saem do culto e elas se comprazem com alívio e param por aí. Não prosseguem, não vão em frente. Porque Jesus vai em frente, Ele completa a frase. Ele diz, se quer ser aliviado, vem a mim. Está se sentindo cansado, sobrecarregado? Vem a mim que eu te alivio. Mas se você quer descanso, tome sobre você o meu jugo. Aprenda de mim, que sou humilde e manso, de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. O que Jesus está falando é mude de jugo. Não é jugo, é jugo, aquela canga que se põe sobre dois animais, para que eles tenham que andar junto. Não vou chamar você não, pastor Ené, nem você, pastor Fábio, porque senão depois você não fala, pastor me chamando de animal, então eu fico sendo animal sozinho. Então jugo é isso aqui, tem um boi de um lado, um boi do outro. Põe o jugo sobre o pescoço dos dois. O jugo no pescoço dos dois, amarrado, atado, faz com que eles tenham que andar junto. Um boi que está debaixo do jugo com o outro, vai para a direita, o outro não vai para a esquerda, ou vai os dois para a direita, ou vai os dois para a esquerda. E tem um detalhe, se os dois um tiver que ir para a direita ou para a esquerda e ficar lutando nisso, daqui a pouco os dois se ferem, se machucam, caem até no buraco. Então o que Jesus fala é, eu tenho um jugo. Jugo é apenas um instrumento que te une a mim. Só que você não está unido a mim. Você está unido às coisas que te interessam, que você quer. Te dei alívio, você gostou, mas o alívio não é permanente, o alívio é momentâneo. Vira para o seu irmão, diga para ele a verdade. Diga, o alívio é momentâneo. Diga, o alívio é por um tempo. Vai, diga aí, diga aí. Jesus está falando para você que vem na igreja e se alivia no domingo.
E na segunda-feira começa a pesar de novo, porque você esqueceu de fazer o que você prometeu no domingo. E aí começa a pesar de novo. Quando chega na quinta, sexta-feira, você não está aguentando. Porque o culto de domingo te alivia. Porque Jesus está aqui. E aí você vem porque você gosta de ser aliviado. E Jesus não nega a palavra, ele diz: vem a mim cansado, sobrecarregado, eu alivio. Ele alivia mesmo. Mas se você quer descanso, que é um alívio permanente, que é uma capacitação que eu te dou para você vencer qualquer terror na sua vida, entra debaixo do meu jugo. Que Jesus está dizendo: o jugo é meu, eu estou nele. Entra no seu lugar, esse lugar está vago para você. Entra aqui. Só que tem um detalhe: quando você entrar debaixo do meu jugo, você não vai me comandar, eu vou te comandar. Eu vou para a direita, você vai para a direita. Eu vou para a esquerda, você vai para a esquerda. Eu paro, você para. Eu vou em frente, você vai em frente. Eu subo, você sobe. Eu desço, você desce. Isso é exatamente o que você gosta de ler na Bíblia. O Senhor é o meu pastor, terei falta de nada. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia a águas tranquilas. Quer ser guiado a águas tranquilas? Aí você encena poeticamente. Dá a mãozinha para Jesus. Ah, Jesus, é a minha mãozinha. Aí Jesus me leva aquela poesia, ainda tem aquela música de fundo. Não é você não, está sendo aquela melancolia. Né? É quando a gente entra debaixo do jugo de Jesus que ele nos guia a águas tranquilas. Ele está indo para águas tranquilas. Tipo assim, quer ir? Para onde o senhor vai, Jesus? Estou indo para água tranquila. Não, eu gosto de água furiosa. Eu gosto de surfar. Comigo é onda alta. Então se vira, vai para outro lugar, porque eu tenho água tranquila, porque a ovelha gosta de água tranquila. Isso não vai sair da sua mente essa semana. Todas as vezes que você tiver querendo algo que Jesus não quer, o jugo dele não cabe em você. Você decidiu andar com ele? Então você vai andar para onde ele quer que você ande. Todas as vezes que você quiser andar para um lugar, um destino, um caminho, uma opção que ele não quer, vai ter problema, você vai sentir o balanço do negócio. A corda vai pescar, apertar no pescoço. E se você quiser sentir o puxão de Jesus, fica firme. Mas se não, você vai sair debaixo do jugo dele e vai entrar debaixo de outro jugo. Só que tem um detalhe. Ele diz aqui: tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, que eu sou manso. Jesus é manso, não é igual eu que fico falando aqui. Jesus é manso. Manso e humilde de coração. Bom, vamos deixar isso para lá do meu coração. E ele diz: e encontrareis descanso para a vossa alma. Por quê? Por quê? Ele diz: porque o meu jugo é suave. O meu jugo é suave, ele não é pesado, ele não é destrutivo, ele é sanador. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para decidir o que nós queremos da nossa vida. Você sabe o que você quer da sua vida?